uma certa sequência da pregação da semana passada, que foi sobre o cosmocrata, lembra? E sobre a potestade das trevas. Hoje nós vamos falar um pouco sobre não apague o fogo do Espírito Santo. E por que Deus mandou eu pregar isso? Certamente porque Ele tem um compromisso com cada um que está aqui. Mas eu quero trazer a palavra de Deus que nos levou a fazer essa pregação. E a palavra de Deus está numa carta que Paulo escreveu à igreja de Tessalônica. 1 Tessalonicenses 5, do verso 15 ao verso 19. Nós temos um assembleando ali, ele já vai abrir a Bíblia. Então, 1 Tessalonicenses 5, do verso 15 até o verso 19, vai dizer assim: vede que ninguém dê a outrem mal por mal. Esse é outro erro que a gente comete, querer fazer justiça com as próprias mãos. A melhor coisa é quando você entrega para Deus, você vê Deus fazendo. E Deus faz direitinho, né? Como Ele faz direitinho. Mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Esse uns para com os outros é dentro da igreja, e o todos é o resto que está lá fora. Percebeu aí? Porque Paulo está falando para a igreja. Regozijai-vos sempre, ou seja, não fique emburrecido, amuado, chateado. A Bíblia diz que tem que regozijar. O que é regozijar? Estar alegre, feliz. E ele vai dizer mais: pare de orar. Orar sem cessar. Orar sem cessar. Tem mais uma assembleana ali? Temos dois agora. Um fica na ponta direita e outro na ponta esquerda. Entendeu? Glória. Sim, glória a Deus. Falta no centro aí. Vamos ver quem vai ser o que vai ser o centroavante, né? Já temos um ponto esquerdo e um ponto direita. E aí, orai sem cessar. Então é para não parar de orar. E continua: em tudo dai, pastor, mas eu furou o pneu. Dai graças. Não é isso que está na Bíblia? Levei um tropeção. Dai graças. Compraram e não me pagaram. Dai graças. Mas é isso que a Bíblia diz. Porque se você confiar nele, ele vai retribuir tudo, vai trazer de volta, vai restituir a você tudo que você perdeu. Você precisa confiar em Deus. Não adianta brigar, aquele danado, aquilo não resolve. Em tudo dai graças. Fui fazer o bolo, queimou. Em tudo dai graças. Está percebendo? Bati o joelho na quina da cama. Em tudo dai graças. Por quê? Você vai xingar? Não, você vai dar graças. Eu falo Jesus. Né? O marido não fez as coisas como você pediu. Em tudo dai graças. Os filhos não fazem como a mãe pede. Em tudo dai graças. Amém? Amém? Filho bateu o carro. Em tudo dai graças. Não é, Bruno? O carro do Bruno dá uma beleza. Ele está assim, ó. Tem uma bacia no carro dele. A Bíblia diz: em tudo dai graças, tem uma razão. Porque não é a sua vontade. Esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para todos. Porque muita coisa nos acontece é para nos ensinar mesmo. Não é? Para nos ensinar. E aí agora tem a parte mais importante da pregação. Acaba com o Espírito Santo dentro do seu coração. É isso que está escrito lá? O que está escrito? Não extingais o Espírito. Ou seja, não mata o Espírito dentro de você. Muito bem. A palavra aqui usada nessa última frase, não extingais o Espírito, é xenumi. É uma palavra grega. E ela significa extinguir, apagar, deixar de existir. Então não podemos fazer isso. Apague o fogo e não há mais fogo.
Eu fui no churrasco sábado, na hora que apagou o fogo, acabou o churrasco. Foi assim, exatamente. Não foi, pastora? Fizeram um churrasco com o pastor, eu fui visitar uma casa de um irmão, e aí apagou o fogo, acabou o churrasco. Mas é assim que funciona. Se o fogo está aceso, você apagar, ele apaga o fogo. O fogo não vai existir se você apagar. Então, extinga qualquer coisa e ela vai deixar de existir. Se eu jogar essa caneca de água fora, a água vai deixar de existir aqui na caneca para mim. Qualquer coisa que você tirar, vai ser extinto. A linguagem aqui usada pelo apóstolo Paulo, à igreja de Tessalônica, não denota apenas uma operação menor da parte do Espírito Santo. Não é isso, não. Ele não está falando assim, diminua o Espírito Santo. Olha lá o texto. Não extingais o Espírito. Não deixe acabar. Ele não está dizendo para diminuir o fogo, igual as mulheres vão lá, o fogo está em 120 graus, ou o forno, abaixa o fogo. Não é isso que está escrito aí, não. Está escrito ali que é para baixar o fogo? Não, está dizendo que não pode apagar o fogo. Então veja, aqui Paulo está dizendo que não pode haver a completa cessação da ação do Espírito Santo em sua vida. Ou seja, você não pode apagar o Espírito Santo, senão ele para de operar. Por quê? Em outras palavras, o Espírito é apagado da mesma forma que o fogo é apagado. Senão você vira um crente de geladeira, não tem mais nada. Você pode ser salvo, mas estar sem o fogo do Espírito. Você pode ter uma salvação, mas você pode estar frio. Você pode ser salvo e o fogo do Espírito está completamente fora da sua vida. Não está mais ardendo em você. Estão pegando o que eu estou falando? Fogo é para queimar? Para que você acende fogo na tua casa? É para queimar? Fogo é para esquentar? Então, como pode ter um crente cheio do Espírito Santo gelado? Dá para explicar isso? É possível? Um crente que a adoração está, ele está assim. Aí o pastor passa a pregação inteira. Ele... É possível? Se ele tiver o Espírito, ele não consegue. Que quem tem o Espírito tem Deus no coração e ele está quente, ele está cheio. Compreende isso? Ele está aceso. Então eu não glorifico a Deus aqui só porque eu sou pastor, eu glorifico a Deus porque eu estou glorificando a Deus. Não faço isso porque vocês estão aqui. Eu pego fogo porque o fogo de Deus está em mim. Aonde eu estiver e o fogo quiser pegar, ele pega. Que eu preciso ser um homem de Deus aqui, fora daqui, em todo tempo, em todo lugar. Não posso ser pastor só aqui, pegar fogo só aqui. Eu tenho que pegar fogo em todo lugar. Quando convidamos, eis que estou à porta e bato. Quando convidamos o Espírito Santo a encher a nossa mente de luz e de conhecimento, acontece algo muito importante. Ele nos vivifica. Presta bem atenção no que eu estou falando. O Espírito nos vivifica. Então, como você pode possuir o Espírito Santo e está morto? Me explica. Porque não tem base bíblica. Quem tem o Espírito, ele é vivo. E quem é vivo, todo ser que respira, louve ao Senhor. Então, como é que você consegue estar com o Espírito Santo e não louvar ao Senhor? Como você pode me explicar? Você está cheio do Espírito Santo e você fica igual uma estalta, como diria o pessoal, quando eu era pequeno. Falei, mas estalta, mãe. Ficar igual uma estátua. É possível? Fala para mim.
Não tem como. Ou você tem o fogo ou você não tem o fogo. Pastor, Sim. então mesmo que nem quando tiver um banquete, eu sempre uso, como é que a pessoa vai se alimentar se ela não fazer o movimento? Ela pode ficar ali 3 dias, ela não vai comer nada. Exatamente. E assim é com... Assim é com Deus. Com buscar, né? Exatamente. Você tem que buscar. Buscai-me e achareis. Quem busca, acha. Amém? Está aí, está certo até aí? Então, o Espírito Santo nos vivifica. E se você está vivificado, você não consegue segurar a presença do Espírito Santo. Se eu estou vivo, eu exteriorizo, eu externalizo a presença dentro de mim. Porque Deus, eu estou tão cheio de Deus que eu consigo exalar o bom perfume de Cristo para quem estiver perto de mim. Estão pegando? Às vezes até longe. Até longe. Então, não existe crente escandaloso. Não, existe crente cheio do Espírito Santo, que é capaz de levantar a mão, é capaz de dar glória a Deus, é capaz de dar umas piruetas santas. Tudo bem, amém. Porque ele está cheio. Porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Se eu estou cheio do Espírito, então eu coloco para fora o que eu estou cheio. Amém? Amém. Muito bem. Quando estamos vivificados pelo Espírito Santo, aí ele nos ilumina e nos dá vida interior, ou seja, ele entra dentro da nossa alma e mexe com as nossas emoções. É por isso que tem gente que chora. Ele está tão cheio do Espírito que começa a chorar, começa a rir às vezes, começa a rodar, começa a levantar a mão, começa a balançar assim. Sim, porque ele está cheio. Aí o Espírito de Deus vivifica a alma, e aí a nossa alma, que é a sede da nossa volição, que é a sede da nossa vontade, que é a sede das nossas emoções, fica cheia. Então, o que faz sarar as nossas dores emocionais? É encher do Espírito Santo. Então, quando você está triste, você é crente, fiel, encha do Espírito Santo. Eu estou doente, encha do Espírito Santo. Aí as crianças, como é que elas estão cheias do Espírito Santo, estão aí. É porque está cheia. Quem está cheio, coloca para fora daquilo que está cheio. Está claro? Então tem muita gente que vai à igreja. Eu não levanto a mão porque eu estou envergonhado. Não, você levanta a mão não é para que ninguém veja. Você levanta a mão é para glorificar Deus. Está claro? Você dá amém é para glorificar Deus. Você roda para glorificar Deus. Você bate o pé para glorificar Deus. Porque quem está cheio, glorifica. Quem está cheio, glorifica. Quem está cheio, é vivificado. E quem está vivo, respira. Quem está cheio, respira. Porque o coração bate em favor de Deus. Por isso que a nossa igreja precisa ser uma igreja viva. Nós não podemos ser uma igreja morta. A nossa igreja precisa ser viva, ela precisa ser avivada, ela precisa ser cheia de gente, cheia do Espírito Santo. Gente que não se envergonha do Evangelho de Cristo. Vocês sabem que eu trabalho também fora daqui. E às vezes eu já recebi reprimenda de árabe e tal. Ué, mas por que você coloca essas coisas assim de Deus? Porque eu amo a Deus. Simples assim. Se eu amo a Deus, eu quero falar do Deus que eu sirvo. Eu não posso envergonhar dele. Eu tenho que permanecer nele e glorificar o nome dele. Amém? Porque eu estou vivo. Põe a mão na tua cabeça. O que você está sentindo aí? Cabeça, cabelo. Põe a mão no seu peito. Bem forte assim. O que você está sentindo? O coração está batendo. Se o seu coração está batendo, você pode louvar o Senhor. Todo ser que está vivo, louva ao Senhor. Aproveite enquanto você está vivo e louve ao Senhor. Amém? Aleluia. Você está vivo? Amém. Glorifica Jesus, porque você está vivo. Aleluia. Aleluia. Quem está vivo se rende. A minha rendição a Jesus precisa ser queimada pelo fogo de Deus. Não é? Tem até uma música. Eu me rendo. Quem está vivificado se rende. É por isso que você vê de vez em quando alguém ficar de joelho no chão, orando. Ele está se rendendo a Jesus.
De vez em quando, não todo dia, mas de vez em quando Deus manda eu deitar aqui, eu deito. Se Ele mandar eu deitar, eu deito. Eu não estou deitando para você, eu estou deitando para Deus. Eu estou dizendo para Ele, eu me rendo, eu estou rendido aos teus pés. Outra coisa, a minha rendição, ela precisa ser queimada pelo fogo de Deus, pelo poder do Espírito Santo, não baseada no meu raciocínio, não baseada na minha mente, porque a minha mente pode me enganar. Enganoso é o coração dos homens. A sua mente pode te enganar. Deus não te engana. Então eu não posso me render a Deus pela minha mente, eu tenho que me render pelo poder do Espírito Santo, que me derruba no chão e faz eu cair na presença de Deus. Amém? Estão entendendo isso? Então, quando a minha mente se rende a Deus, aí o sobrenatural de Deus começa a agir. Então, para que o sobrenatural de Deus haja em mim, eu preciso me render. A minha mente tem que estar rendida a Cristo. Porque aí aquilo que eu preguei no domingo passado não acontece com você. O cosmocrator, que é essa potestade das trevas, não tem poder sobre a tua vida. Porque a sua mente está rendida a Cristo. E quando a sua mente está rendida a Cristo, o demônio não tem poder sobre a tua vida. Amém? Quem é de Deus quer e busca permanentemente estar ardendo para Deus. Porque a Bíblia diz assim: buscai com zelo os melhores dons. Manda buscar e ainda fala como tem que buscar. Buscai com zelo. É com determinação você tem que buscar os melhores dons. E os dons do Espírito estão à disposição de todos. É só você querer. Muito bem. Quem é de Deus, então, ele quer ser um tição. Talvez vocês não sabem o que é tição. Eu morava na roça e a minha mãe tinha um fogão a lenha. E ela deixava um tição no fogão para assar batata, para a gente comer de manhã. Então a batata assava no tição. Era aqueles pedaços de lenha, ficava dentro do fogão à noite e ele ficava aceso. Ele não estava tão vermelhinho, mas ele estava ali, aceso. E aí a gente assava batata para comer. Que eu venho de uma família muito simples, muito pobre. E às vezes a gente tinha que comer batata de manhã. Batata doce, não sei se vocês conhecem, batata doce que é assada assim dentro do fogo. Dentro daquele fogão a lenha. Então, o fogo precisa queimar continuamente em nossa vida, porque ele tem que estar dentro de você, porque na hora que o Espírito de Deus soprar, tem que acender. Pega aí. Glória a Deus, pega, porque quando o Espírito soprar, tem que acender, senão não tem fogo. O seu fogo é fogo estranho, porque o fogo de Deus, quando o Espírito sopra, você acende. Então quando você teve a visão domingo, é porque o fogo foi lá e tinha tição, ele então te deu a visão. Amém? Quando você tem um sonho profético, a mesma coisa. Você está dormindo, mas tem fogo, o fogo de Deus vai lá e te dá um sonho profético. Está claro para vocês? Então, vocês não podem deixar apagar dentro de vocês o que? O fogo. Às vezes ele não está vermelho igual brasa, mas ele está lá. É assoprar, ele pega. Que eu me lembro que a minha mãe acordava de manhã, colocava uns gravetos ou outro tição por cima daquele tição e ela soprava o fogo, daí a pouco virava brasa. O fogo não tinha apagado. Então o fogo não pode apagar de dentro de você. Pega aí. Não pode apagar. O fogo precisa ficar firme dentro de você. Amém? Você precisa ser um homem ou uma mulher vivificada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo tem que queimar continuamente dentro de você. O mover de Deus tem que ser contínuo dentro de você. Porque na hora que Deus precisar de você, ele sobe você, o fogo pega na hora. Aí já pensou? Você não tem fogo, aí Deus sopra e o que acontece? Nada. Não acontece nada. Por quê? Porque não tem
Fogo. Você tem que ter fogo para que na hora que o Espírito Santo soprar dentro de você, tem que pegar fogo. Igual a minha mãe fazia. Ela soprava no fogão, a brasa ficava vermelha na hora. Amém? Estão pegando aí? Muito bem. Então eu quero apresentar a vocês por que a gente precisa ter fogo. Levítico. Cadê os assembleanos da ponta direita e da ponta esquerda? Levítico 6, verso 12 e verso 13. Levítico 6, verso 12 e verso 13. Levítico é no Antigo Testamento. Faz parte do Pentateuco. Está escrito assim: o fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará. Está lá? Então o fogo que está no altar arderá nele e não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele a cada manhã. Quando você dorme, Deus te guarda. E se você tiver fogo, quando você acorda, Ele acende o fogo em você de novo, logo cedo. Estão pegando isso ou não? Aí, e sobre ele, porá em ordem o holocausto. É a ordem do cosmo. Sei que isso é meio profundo, entender? Mas quando você acorda de manhã, uma ordem do cosmo vem sobre você. Porque lá de cima Deus fala assim: esse aqui é meu. Tem fogo aí. Aí ele acende o teu fogo. Porque o sacerdote agora é Jesus. Ele é o nosso sumo sacerdote. Os sacerdotes do passado fizeram a sua parte. Mas quando Jesus veio e ele foi o holocausto, ele assumiu uma posição de sumo sacerdote eterno. Então ele coloca fogo em você de manhã. Enquanto você dorme, Deus cuida. Quando você acorda, se você estiver firme na presença, ele coloca fogo em você. Vão pegando aí. Então, e diz lá: e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Ou seja, o próprio sacerdote recolhe as ofertas e queima as ofertas no altar. E aí continua. E aí que vem a bênção: o fogo arderá só um dia. Continuamente sobre o altar, e não se apagará. Aí agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem é o altar? Quem é o altar? Somos nós, porque a Bíblia vai dizer o quê? Vós sois o templo do Espírito. Então quem tem Deus é templo do Espírito. E o templo do Espírito é o altar onde Deus visita. E se Deus visita o altar que está determinado em servir a Ele, Ele acende o fogo desse altar a cada manhã. Pega aí, em nome de Jesus. Então, se você tem um fogo ardendo no altar continuamente, nada chegará à sua tenda, mal nenhum virá sobre a tua tenda, porque o fogo de Deus está ardendo sobre o seu altar. A Bíblia, então, repita lá, lembra comigo: vós sois o templo do Espírito Santo. E se o sacerdote, que é Jesus, agradar do seu templo, ele acende ele toda manhã. Pega aí, irmãos. Porque aí é só riscar o fósforo que pega fogo. É só riscar. Porque o fogo já está dentro de você. É só Deus soprar. Começa o fogo. Aí começa a pegar fogo. Fogo de visão. Hoje a pastora viu. Lá de manhã, em Blumenau, Deus me deu uma visão e foi batata, não foi? Batata. Me mostrou no louvor e eu passei para a igreja. No final, alguém procurou a pastora. Isso, assim, é isso mesmo. Porque Deus vai dar visão se tiver fogo. Se você for o templo, aí ela acende o templo e dá as visões. Como ele me deu aqui agora a visão de prosperidade, de empresários. Deus está querendo levantar empresários aqui. Amém? Deus sempre quer dar para a gente o melhor. É a gente que atrasa as bênçãos.
Aqui, nesse texto que deve estar ali ainda, é a lei dos holocaustos, lá do Antigo Testamento. Um sacrifício era feito no altar de Deus. Era uma oferta para Deus, exclusivamente a Ele, em adoração. Agora, por que Jesus é o sumo sacerdote? Porque Jesus é a nossa oferta de holocausto. Porque Ele se entregou em sacrifício por nós na cruz. Não foi eu e não foi ninguém, foi só Ele que fez isso. Ele não apenas perdoou os nossos pecados, como também nos reconectou com o Pai. Que nós estávamos desligados por causa do pecado. E Ele foi lá e conectou outra vez. Por isso que Ele diz assim: tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele fará. Ele é a conexão. Por isso que Ele vai dizer assim, Jesus diz, não há mediador entre o céu e a terra que não eu. Porque só Ele que morreu na cruz. Eu posso pedir alguma coisa em nome do João? Não. João não morreu na cruz. Eu posso pedir alguma coisa em nome do Pedro? Não, o Pedro também não morreu na cruz. Ele não foi o sacrifício. E eu vou provar agora biblicamente. Muita gente erra por não entender isso. Veja bem. Jesus é a oferta de holocausto. Ele não apenas perdoou os nossos pecados, como eu disse, como nos reconectou a Deus. Mas Ele também foi a oferta em sacrifício, em prol da vontade de Deus e em adoração ao Senhor. Então o que Jesus fez? Isaías vai dizer, Ele era uma ovelha muda, que foi para o matadouro. A cruz é o matador. Ele era a ovelha, o cordeiro sem pecado. Aí é tanto que João Batista vê Jesus, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele já percebeu que ele era o cordeiro. Lembra quando Jesus chega perto de João para ser batizado por João? João fala assim, mas eu não sou digno. Ele diz, é preciso que você faça para cumprir a palavra profética. Mas aí João fala assim, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele era e é o cordeiro. Mas por que ele já era o cordeiro? Porque ele, lá na eternidade, resolveu vir para nos salvar. Foi uma decisão de Jesus. Ele comunicou ao Pai, eu vou lá e eu vou provar para vocês. É por isso que não há outro mediador a não ser Jesus. Não pode. Só tem Ele. Porque Ele é que fez o sacrifício. Então, se você abrir a sua Bíblia, lá em Apocalipse 13, verso 8, cadê os nossos crentes assembleanos aí? Da direita, da esquerda, né? Apocalipse 13, verso 8, vai dizer algo muito importante. Vai dizer assim, ó, e adoraram na, aí é a adoração à besta, todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Então todos cujos nomes não estão escritos no livro da vida adorarão a quem? A besta. Agora observa, no livro da vida de quem? Da vida do Cordeiro, que foi morto quando? Depois da fundação do mundo, é isso que está aí? Desde que o mundo foi fundado, Jesus já foi o sacrifício. Porque o sacrifício aconteceu primeiro lá, para depois vir aqui. Aleluia. Pega isso, irmão, em nome de Jesus. Jesus já é o sacrifício antes que ele viesse aqui na terra. Ele já foi o sacrifício. Ele resolveu ser o sacrifício. Deixa comigo, meu Pai. Eu vou lá e vou ser o sacrifício vivo para que haja resgate de todos aqueles que crerem em mim. Por isso que fora de Jesus não há salvação. Né? Não há salvação porque a Bíblia vai dizer que sob o nome de Jesus, todo joelho há de se dobrar, inclusive os ímpios que jogaram pedra nele e aqueles que serviram a Satanás. Um dia haverá no grande trono branco que todos irão se ajoelhar perante Jesus, porque ele é o Filho de Deus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então é por isso que o Tomé não tira, o Pedro não tira, o João não tira, a Maria não tira, porque isso é exclusivo de Jesus. Amém. É dele, ele é que tomou a decisão.
Ele é que é o Cordeiro. Antes que o mundo fosse fundado, Deus já sabia que Jesus iria ser o Cordeiro. Amém? É por isso que Jesus vai vir 2 vezes. Ele vai vir uma primeira vez, e a Bíblia diz que ele virá como ladrão. Ele não vai avisar. Ele vai levar todos os que estiverem nele para viver com ele. Ele falou assim: eu vou subir e vou fazer moradas, para que eu volte e leve vocês comigo. Aí ele falou assim: se você estiver vivo, eu vou transformar o teu corpo na hora. Mas se você estiver morto, eu vou te ressuscitar num corpo glorioso. Estão pegando isso aí? Porque só ele tem esse poder. Porque esse poder foi dado para ele. Esse poder foi concedido para ele. E aí esses que virá, da primeira vez, que o nome é arrebatamento, porque Jesus não vai vir na terra, ele vai vir nas nuvens e vai pegar esse grupo vai reinar com ele 1000 anos. Amém, aleluia. Estão pegando isso? Aí ele vai vir uma segunda vez, que será a terceira, né, uma outra vez. Aí ele vai vir diferente. Aí ele vai vir como um guerreiro. Aí ele vai vir sobre um cavalo branco e tem um nome na coxa. E aí ele vai vir e vai derrotar Satanás, vai derrotar a besta, vai derrotar o anticristo, vai derrotar todos os demônios e vai amarrar o demônio e jogar para a eternidade num lugar chamado Lago de Fogo e de Enxofre. Amém? É isso que está na Bíblia. Ele virá. Aí a gente escuta aquela música, saltitando sobre os montes de Jerusalém. Aí ele vai lá, porque vai haver uma batalha num lugar chamado Vale do Armagedon. Agora, aqueles que, igual vocês, que ficarem firmes com Jesus, vocês não vão estar nesse lugar, porque vocês já vão estar com Ele antes desse dia. Amém? 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 Por isso que a gente tem que, de novo eu volto. Eu fiquei longe da presença de Deus. Ficou? Vai lá, meu querido, corre depressa e mergulha dentro dele, porque Jesus representa a água. Quando você faz isso, Senhor, eu estou aqui me batizando, você está dizendo, Senhor, eu quero viver dentro dessa água aqui. Estão pegando isso? A Bíblia diz, quem crer e for batizado, será salvo. Tem que ser batizado, tá? E cuidado para você não perder as oportunidades, aquela que Deus me revelou ali. Revelou até para a pastora Suzana. Não fica fazendo hora. Se você caiu, meu querido, volta depressa para os braços de Jesus. E eu não quero colocar medo em vocês, não. Está aí a irmã Cristina, que Deus deu um sonho para ela, muito revelador do arrebatamento. Está ali o irmão Willi, que domingo, ele teve uma visão de Deus da cobra, as pessoas, não foi? Então, um sonho profético e escatológico. Então veja bem, amanhã eu vou fazer um vídeo. Vocês já viram no Brasil alguma vez chover areia? Já viram? Aqui? Alguém conta aí? Já viram? Não, né? Pois é, teve várias. Você já viu chover terra? Choveu terra também. E vocês já tinham ouvido falar em terremoto no Brasil? Acabou de acontecer um hoje de manhã. Eu estou avisando vocês. Tem 60 vídeos no meu canal sobre os sinais de Apocalipse. Você sabe por que Noé foi um homem diferenciado no tempo dele? É porque ele aprendeu a interpretar os sinais de Deus. Aleluia. Sabe? A Bíblia diz que Deus não faz nada sem avisar os seus. Está na Bíblia. A Bíblia diz, eu vou levantar profetas e vou avisar vocês o que virá. Prestem atenção nas coisas que estão acontecendo. Sabe quantos terremotos, quantos vulcões estão ativos nesse instante no mundo? Quase 60. Nunca houve isso antes. É porque vocês não estão prestando atenção. É porque Deus falou assim, meu filho, levanto você para te mostrar cada detalhe que está por vir. É por isso que vocês viram fazendo vídeo. Faça um vídeo aqui, faça outro vídeo ali, faça outro vídeo acolá. Quem está acompanhando está prestando atenção. Eu estou fazendo. Você não é obrigado a acreditar. Mas Deus está mostrando, porque está lá em Mateus 24. Isso é o princípio, chama princípio das dores. Eu vou contar mais 2 coisas para vocês que talvez muita gente não sabe. Essa semana, uma pessoa lá no Canadá foi multada e quase presa porque ela estava pregando o evangelho no meio da rua. Talvez vocês tenham visto aí no Facebook.
E lá nesse mesmo país chamado Canadá, que agora é governado por um governo socialista, prenderam um pastor. Ele desceu do avião, eles prenderam ele. Sabe por que eles prenderam ele? Porque na época da pandemia, ele abriu a igreja para atender as pessoas que queriam oração. E o governo processou ele. Ele vai levar 7 anos de cadeia. Porque ele abriu a igreja para atender as pessoas e orar pelas pessoas na pandemia. O que é isso? É o anticristo. O espírito do anticristo já está aí. Só não vê quem não quer. É por isso que a Bíblia diz: muitos serão chamados, poucos os escolhidos. É a perseguição, então, que já começou? Já, mas há muito tempo, já começou. É porque vocês não estão prestando atenção nas coisas. Quer perseguição maior do que essa de passaporte sanitário? Vocês têm que entender que o anticristo já está agindo. Esse negócio de pandemia fabricada, todo mundo sabe disso. Até os cientistas já sabem. Aí eles fazem uma pandemia, aí começa a condenar cloroquina, não sei mais o que. Eu tomei ivermectina. O Zaqueu me deu, o menino ali, eu tomei e me fez muito bem, obrigado. Mas agora quem fala isso é condenado. Os médicos já não têm mais direito, porque até o Conselho Federal de Medicina está sendo condenado pelo fato de o médico não poder aplicar ou receitar o remédio que ele tem convicção. Não pode, porque não tem negócio científico. Então assim, vocês têm que entender que a coisa já está acontecendo. Passaporte sanitário, eu não posso entrar em outro lugar porque eu tenho que ter um carimbo, eu tenho que ter uma vacina obrigatória em mim. E o que tem nessa vacina? Que a gente viu aí recentemente o médico dizendo que tomou as 2 e não teve eficácia nenhuma para ele. Então, gente, vocês têm que estar atentos, as coisas estão acontecendo, está tudo sendo organizado para o anticristo, já está tudo sendo preparado. Vocês têm que parar de ser menino e prestar atenção nas coisas, para vocês não serem enganados. Nós já estamos vivenciando o anticristo, só não sabemos quem é ele ainda. Uma hora ele vai se manifestar. Você queria perguntar? Que quando o pastor ia lá na igreja, em casa, para fazer oração, aí a minha vizinha falou que ele tinha que falar mais baixo, que ele gritava muito e que ia chamar a polícia. Pois é, aí. Me incomodando. Isso vai ser normal agora. Nós seremos perseguidos. Quantos vídeos meus já foram bloqueados? Já mostrei para vocês lá no... Já bloquearam mais de 10 vídeos meus. Porque se o vídeo... Essa semana pegaram um pastor famosérrimo do Rio de Janeiro, Renato Vargas, e bloquearam um negócio que ele estava defendendo as crianças. Ele usou um texto da Bíblia, dizendo: vinde a mim as crianças. Eles foram lá e falaram que ele estava disseminando discurso de ódio e bloquearam a pregação dele. Então, estão entendendo, irmão? Já, o Espírito de Cristo já está aí. O meu canal, não sei até quando ele vai durar. Não sei. Porque de uma hora para outra eles podem tirar o meu canal do ar. Porque eu estou falando de Deus, estou falando dos sinais. Eu sei, porque já está aí. Gente, acorda. Acorda, igreja. Acorda em nome de Jesus. Parem. Por isso que agora nós temos que nos voltar para Deus. Você tem que ficar agarrado com Deus. A volta de Cristo está mais iminente do que vocês estão imaginando. Presta atenção nos sinais, em nome de Jesus. Analisa. Eu coloco tudo lá no grupo, quem está no grupo, eu coloco os vídeos para dizer: vem os vídeos, presta atenção no que eu falo, observa as observações que Deus me dá. Quando eu vejo uma notícia, o Espírito fala assim: olha aí, ó. Olha eu aí, ó. Eu já sei, vou lá e faço o vídeo. Pode observar. Eu vejo uma coisa, o Espírito Santo me fala, eu vou lá e põe o vídeo para vocês verem. É porque eu não quero que vocês fiquem para trás. Eu quero que vocês vão comigo. Eu quero que vocês vão comigo. Eu não quero que vocês fiquem para trás. Então, faça tudo conforme Deus está pedindo para vocês fazerem. E presta atenção nos sinais. Então, veja bem. Como apagar o Espírito Santo e nem perceber sinal? Quem não tem o fogo não percebe. Não percebe? Claro que não percebe. O pastor manda o vídeo. Isso aí é coisa normal, está tudo certo. Não, terremoto, não tem problema. Presta atenção no que Deus está falando com vocês. Como então apaga o Espírito Santo? Primeiro, se você deixar de ter o desejo do mover do Espírito Santo na sua vida. E para você ter o desejo do Espírito Santo, a primeira coisa que você tem que fazer é desapegar do material. Sabe? Tem gente que está só apegado ao material. Eu quero ter a melhor roupa, o melhor carro, melhor isso, melhor aquilo, melhor celular, melhor mais isso, mais aquilo outro.
o melhor carrinho de neném, tudo o melhor. Desapega. Você não vai levar isso para lá. Pode desapegar. Você não vai levar nada disso lá para cima. Isso vai ficar tudo por aí. E vai ser como a Bíblia diz, vai ser comido pela traça. Por isso que Deus falou assim, olha para cima. Coloca o seu tesouro no céu, lá onde a traça não corrói. Pode pegar o texto bíblico, cadê os assembleanos aí? Pega o texto bíblico aí e lê. Lá em cima a traça não corrói. Aí você fica preocupado com as coisas aqui. E Deus avisando e mandando sinal, como foi nos tempos de Noé. E Jesus avisou, eu vou voltar exatamente como foi no tempo de Noé. Eles estavam se dando em casamento, né? E casando. Esse se dar em casamento é fazer aquelas coisas que vocês sabem. As coisas erradas que tem por aí. Que domingo passado Deus pregou aqui. As coisas erradas. Aquilo ali é o se dar em casamento. O casamento é o certo. O se dar é o errado que aquele povo fazia. Ali era uma espécie de Sodoma e Gomorra. Aí foi como nos dias de Noé, o pessoal, né, brincou com ele. Como eles fazem? Pastor, esses vídeos do senhor, né, quantas pessoas entram lá e colocam lá no meu canal? Isso é exagero, irmão. Os crentes são muito exagerados. Tudo que vocês veem, vocês acham que é o fim do mundo. É a mesma coisa dos tempos de Noé. Noé avisou. Só que chegou um dia e começou a chover. E não parou mais de chover. Assim será também a volta de Cristo. Vai ser num piscar de olhos. Tá. Ele voltou. Pronto. Quem tá, tá. Quem não tá, ficou para trás. Aí você suporta a tribulação aí. É vacina, é você ser obrigado a fazer as coisas, é você ter obrigado a ter uma marca na testa ou na mão para você comprar alguma coisa. Aí a pessoa, você não renega Jesus, não, você vai morrer. Aí eu quero ver como é que vai ser. Ai, será que eu vou morrer mesmo? Ah, mas no final aí vai vir aquele demônio do não tem nada a ver. Conhece o demônio do não tem nada a ver? Ih, mas isso não tem nada a ver não. Ah, o que tem eu beber um golinho de cerveja? O que tem eu fumar um cigarrinho? O que tem? Não tem nada a ver. Aí o demônio não tem nada a ver, vai dizer assim, não tem nada a ver colocar a marca da besta não, rapaz. Não tem nada a ver não. Aí você vai ficar para trás. Porque a Bíblia diz, todos que tiverem a marca da besta não entrarão no reino dos céus. Tá certo? Será que você vai suportar isso? Pastor. Você vai suportar? A primeira crítica, espiritualiza tudo. Sim. A primeira crítica é essa. Eu já ouvi muito isso, tá? Sim. Você espiritualiza tudo. Sim, e tudo é espiritual. Né? Eu sou espírito, né? O meu espírito está dentro de uma carne. E é assim que será. Vocês são tudo doidos, vocês crentes são tudo doidos. Tudo para vocês, Jesus vai voltar. Vai nada, não aconteceu nada até agora. É assim que eles falam, né? Então, sim. A pessoa fala que de fora, né? Sim. Fora da igreja fala que o mundo não se acaba, quem se acaba é nós. Exatamente. Então, vai acreditando. Aí vai chegar um dia que tudo vai acontecer. Então, se você deseja manter acesa a chama do Espírito Santo dentro de você, você precisa se desapegar desse mundo. E você precisa entregar o controle da sua vida total para Deus. Nós estamos tentando fazer isso na minha casa há algum tempo. Nós temos visto, observado e vivido como é melhor quando você entrega tudo na mão de Deus. Porque Ele cuida. E Ele cuida de tudo. Tudo. Ele te surpreende. É um negócio impressionante. O negócio fica muito bom depois que você desapega e que você entrega tudo na mão de Deus. Aí Ele administra a tua vida. Não falta nada. Aí Ele te surpreende. Ele mexe com as pessoas assim. E a pessoa do nada vem e te abençoa. Irmãos, eu não gosto de contar isso, não, mas vou contar só para você. Assim, vocês acham que algum tempo atrás eu acreditaria que um empresário viria e me entregaria um cheque de 10 mil reais? Vocês acham que é? Pois isso acontece. Quem já pensou? Cara, um empresário arrancar 10 mil reais e falar assim, pastor, toma aqui, eu quero te abençoar. É só eu falar com Deus as coisas e Ele dá um jeito para mim. Isso é altar, irmãos, é estar no altar de Deus. É estar no altar. Agora eu já fiz um outro pedido para Deus. Eu tenho certeza absoluta que Ele vai me dar. Certeza absoluta. Ele vai mover céus e terra para me dar a bênção. Ele vai mover. Porque Ele quer me abençoar, porque eu sou servo dEle. E se eu sou servo dEle e Ele passa a controlar a minha vida, aí Ele me dá tudo que eu pedi. Que eu pedi com fé
E para aquilo que eu pedi, não para o meu deleite pessoal, mas para também servir a Deus e como retribuição a tudo que eu faço para Ele. Aí Ele dá, porque Deus tem prazer em dar. Olha o que Ele fez com Abraão. Toma, Abraão, toma isso aí tudo para você. Ó. Olha o que Ele fez com Jacó. Toma, Jacó. Mas Ele só fez quando Jacó falou assim: eu me rendo. Eu me rendo aos seus pés, Senhor. Agora é o Senhor que manda na minha vida. Enquanto você insistir em fazer as coisas conforme a tua mente manda, você ainda não se rendeu. No dia que você se render totalmente a Deus, aí Ele governar a vida, como Ele tem governando agora a casa pastoral, aí as coisas vão acontecendo. E você não ficar ansioso. Já contei para vocês da empresa que Deus mandou abrir. Se fosse outro aqui na igreja, eu falava, Deus é doido, me mandou abrir e não aconteceu nada. Mas tudo acontece no tempo de Deus. É na hora de Deus. É no momento de Deus. E às vezes Ele faz isso para nos testar. A mão vai lá e abre. E não aconteceu nada. Aí passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses, 1 ano, e nada acontece. Um dia acontece. Porque Ele está te testando. Vamos ver se você confia mesmo. Né? Por isso que acho que foi hoje que a pastora falou comigo, né? Às vezes Deus entrega uma palavra profética para você, você não crê. Foi você que falou que levou 3 anos e cumpriu na vida de um rapaz? Foi o Jones hoje, né? 3 anos, né? 2 anos eu acho, 2. Foi 2 anos, 2 ou 3. Ele veio ali na minha casa, sentou lá, eu falei, vai acontecer isso e isso com você, não foi? Aconteceu. Acabou de me falar aqui antes do culto. Pastor, aconteceu assim, 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 na vida daquele rapaz que eu levei lá na tua casa. Porque a palavra do profeta que está na forma, ela vai cumprir. Porque não é o profeta que entrega, é Deus que entrega. Amém. Por isso que essa igreja é profética. Igreja profética, irmão, não é para o pastor ficar toda hora profetizando. Hoje Deus tem que falar com os caras. Amanhã, isso é horóscopo. Não é isso. A palavra profética é quando Deus usa para entregar algo e você descansa no Senhor para que Ele possa fazer. Amém? Descansa nele para Ele fazer. Aí você está crendo em Deus e não no profeta. Você está crendo na palavra profética. Você está crendo na bênção do profeta, mas não no profeta. Você está crendo no Deus que o profeta serve. Amém? Muito obrigado aí a quem essa semana me deu uma oferta de manjares. Foi muito boa. Eu sei que Deus há de retribuir você que convidou a família pastoral para oferecer essa oferta de manjares. Que aliás estava muito pouco, senão. Ai, até o cheiro. Glória a Deus. Deus tem sido muito bom comigo. Né? Tem sido bom comigo. Fui para uma montanha, assim, aquele tanto de floresta, coisa linda. Amém? Quase a gente chegou no céu. Quase chegamos no céu. Começou a chover, lá chove primeiro que aqui. É no alto da montanha, mas foi bênção. Nem vou falar. Só vou falar para vocês, a costela do Jones é boa, mas vocês precisam conhecer outros mantos que tem aqui dentro da igreja. Meu Deus amado. Nem conto nada. Então, irmãos, a palavra que eu estou entregando ao falar tudo isso é: entregue a Deus a sua vida. Deixa Ele guiar a sua vida. E a outra coisa que te tira de Deus, a carne, é você dar vazão à carne, querer fazer as coisas pela carne. A carne é a nossa alma. E aí ela vai acrescentar aquilo que Deus não liberou. A carne vai levar você a querer aquilo que Deus não liberou ainda. E aí, negligenciar a palavra de Deus, não negligencie a palavra. Outra coisa, não negligencie a oração. Agradeça a Deus o que Ele está fazendo sobre a sua vida, mesmo que Ele não esteja fazendo aquilo que você quer. Agradeça sempre. Seja grato a Deus por tudo. Em tudo dai graças. Cuidado com a preguiça espiritual, a falta de zelo com a obra de Deus. Não prometa para Deus aquilo que você não vai cumprir. O que você prometer, vai lá e faz. Cuidado com a preguiça espiritual, para você não perder a bênção de Deus. E a falta de interesse em aprender mais de Deus.
Por isso que Jesus vai falar assim, como é que ele fala? Aprendei de mim, que sou manso e leve. Jesus mandou aprender dele. Então você não pode negligenciar o aprendizado de Deus. Ele que falou, pode pegar os assembleanos aí que estão com a Bíblia. Aprendei de mim, que sou manso e leve. O meu jugo é leve. Deus é manso, mas Ele quer que você aprenda dele. Amém? Amém. Qual é o papel da Shekinah? Qual é o meu papel aqui nessa noite? Fazer uma proclamação profética da vontade de Deus. E essa proclamação profética, ela tem um papel orientador fundamental para a vida de quem é filho de Deus. Temos filhos de Deus aqui? Amém. Então, se temos filhos de Deus, os filhos de Deus precisam imitar Cristo. Paulo vai dizer assim em 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11. Ele vai dizer assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então Paulo está dizendo assim, tenha reverência na adoração. Adore a Deus como Ele quer que você adore. Paulo era um adorador e ele diz para a igreja, adore a Deus, imite a mim como eu tenho imitado Cristo. Aleluia. Nós não vamos conseguir fazer o mesmo sacrifício de Cristo, isso jamais, claro que não. Porém, podemos imitar a Jesus em nosso dia a dia. De que jeito? Em nossa oração, em nosso jejum. Imitamos Cristo aprendendo a Bíblia, imitamos Cristo quando nós entregamos um sacrifício agradável a Deus. Você está hoje aqui, desde as 7 horas, isso é um sacrifício para Deus. Você está guardando 2 horas da sua vida para adorar a Deus. Amém. Isso é sacrifício. Deus vai ver tudo. Amém. Você imagina aquele pessoal que mora lá na montanha que chove primeiro, quase no Monte Nebo, e eles vêm aqui embaixo para adorar a Deus. Isso é sacrifício agradável. Amém, irmãos? Eles descem do céu. Eles descem do céu. Irmãos, um dia vocês vão entender porque que eu estou falando isso. Eles moram no céu, rapaz. O morro é assim, Aí você vem descendo. Tem hora que o carro quase pede uma corda para ele acabar de descer. Mas glória a Deus, eles moram no céu. Né? Mas é melhor morar no céu, né, irmãos? Eles vão rápido. Vão mais rápido, né? Quando Jesus voltar, eles vão primeiro. Eles estão lá em cima, né? Então, irmãos, Romanos 12:1, já estou finalizando a pregação, vai dizer assim, rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto precisa ser racional, não pode ser uma coisa de maluco aqui. Nós temos que estar aqui com a nossa mente limpa para agradar a Deus. E aí, Lucas 9:23 vai dizer assim, nós temos que tomar a cruz e seguir Jesus, que dizia a todos, Jesus que dizia, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Aleluia. Não é tomar a cruz no domingo, não. Meu Deus, hoje eu tenho que ir no culto, porque hoje é o dia da minha cruz, não. É diariamente. Viu, Leandro? Diariamente. A cada dia você precisa tomar a cruz e seguir Jesus. Não, eu só tomo a cruz domingo. Não, está errado. Você tem que tomar a cruz diariamente. Amém? Pega aí. Oh, glória. Negar a si mesmo é um ato de renúncia. Só renuncia quem tem Cristo, porque quem tem Cristo renuncia a si mesmo. Não se comporte fora dos padrões de Deus. Assim, apagar o Espírito seria o mesmo que adotar comportamentos que não estão em conformidade com os princípios de Deus, que eu preguei aqui na semana passada. Seria o mesmo que se opor à presença do Espírito Santo na sua atuação de vida de cristão. Ao seguir por esse caminho, o crente então falha em seu compromisso de santificação. E sua conduta pecaminosa acaba extinguindo a chama do Espírito Santo em sua vida diária. Nesse caso, a ordem é, não apagueis o Espírito. Se mostra semelhante a outra exortação bíblica, muito conhecida, Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Amém. Aleluia. Mas, pastor, a gente entristece o Espírito Santo? Sim. A gente entristece, porque a gente deixa de
ter o Espírito Santo nos vivificando. Então, quando convidamos o Espírito Santo a encher a nossa mente de luz e conhecimento, ele nos vivifica. Ou seja, ilumina e dá vida ao homem interior, dá vida à nossa alma. Minha rendição a Jesus precisa ser queimada pelo fogo, pelo poder do Espírito Santo, não baseada no meu raciocínio, nem pela minha mente, mas ela precisa ser sobrenatural. Quem é de Deus, busca o fogo. Tem uma música aí, você consegue ir na internet? Não, né? Chama ID, lá no nosso perfil da igreja. Então, irmãos, hoje a pregação foi mais light, né? Diferente daquela de domingo. Mas a pregação de domingo, ela precisa ficar guardada no coração de vocês. Glória a Deus, aleluia. Guarda aquela pregação, para vocês entenderem como o poder das trevas age em nós. E aí, entendendo o poder das trevas, se enche do Espírito Santo. Verdade. Deixa o Espírito Santo vivificar vocês. E aí aquele que ainda não tem um Espírito vivo, precisa, né, como fez o Edson, mais ou menos o domingo passado, ele veio aqui na frente e falou assim, eu quero confessar Jesus com a minha boca. E agora para ele, né, quando Deus tocar nele, ele vai dizer assim, eu também quero me batizar. Né? Aí ele vai completando o ciclo. A cada dia ele vai completando o ciclo e ele vai se ajustando com Deus. Aí quando eu me batizo, eu estou dizendo para Deus, vivifica o meu corpo. Estamos dizendo para Deus, deixa o teu Espírito morar dentro de mim, eu quero Ele para mim. Por isso que tem uma música que chama Eu Quero é Deus. Eu quero é Deus, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Estou nem aí se alguém pensar alguma coisa de mim, eu quero é Deus. Amém? Porque Ele vai ser o único que vai estender a mão para mim, no dia da volta dele, falar assim, vem cá, eu te conheço. E eu quero alertar vocês uma outra coisa. Tem muita gente que não entendeu ainda a razão de Deus. Tem muita gente que abriu igreja para trazer as pessoas para buscar favor de Deus, buscar negociata com Deus, buscar favor de Deus. Eu vou na igreja, aí eu dou 1.000 e Deus me dá 10.000. Isso não tem base na palavra. Por isso que Jesus disse assim, chegará um dia em que essas pessoas me procurarão e eu vou dizer o quê? Saia da minha presença, eu não vos conheço. Mas eu expulsei demônio em seu nome, eu fiz isso, fiz aquilo. Sai da minha frente, eu não sei quem é vocês. Sai. Estão confundindo o que é servir a Deus. Servir a Deus é pregar a palavra como ela é, não é buscar locupletar de Deus, sabe? E eu falei hoje com a pastora Suzana, eu tive uma igreja muito grande, na sexta-feira no culto de, não era um culto de ensino, era um culto de fogo, de libertação e tal. Havia fila, o culto começava às 7 horas da noite, 7h30, eu às vezes saía de lá 1, 2 horas da manhã, dava fila de gente para eu orar. Aí eu punha a mão em um milagre aqui, curava cego, gente que não andava. E eu passei por essa fase. Eu fui usado para Deus para fazer milagres. Aquilo que está na Bíblia, em meu nome farão milagres. Só que sabe o que eu aprendi? Muito triste. Muitas daquelas pessoas receberam milagre e largaram Jesus. Elas foram lá atrás do milagre, mas não permaneceram com Cristo. Elas foram lá atrás só da bênção, elas queriam não o dono da bênção, elas queriam a bênção, mas não queriam o dono da bênção. E muitos se desviaram, muitos caíram, receberam a bênção e largaram Jesus. E aí hoje eu vejo como Deus mudou o meu ministério. O ministério de poder, eu levantava a mão assim, ó, caía aquele monte, não era, Suzana? Suzana tá aí, ó. Muitos, né, o pastor Ricardo, outro dia encontrou ele, foi pastor, que saudade do seu soprar no microfone, e blá, caía aquele monte. O que adiantou? Muitos não estão na presença de Deus, porque eles queriam só o movimento, eles queriam ver o fogo, queriam ver isso, queriam ver os milagres acontecer, e as maravilhas que Deus fez lá. Hoje Deus está interessado em levar vocês para o céu. Aleluia, glória a Deus. Hoje Deus me levantou para ensinar, a ensinar o caminho que vai levar vocês a serem arrebatados.
Porque de vez em quando eu mesmo falo, Deus, mas eu fazia tanto milagre, eu levantava a mão assim, ó. Quem estava em demônio, né, Suzana? Demônio, às vezes a pessoa chegava lá na igreja, caía lá na porta. Aí o Marcos corria lá, pastor, era assim, era direto. Mas de que adiantou isso? Muitos daqueles não estão mais na presença de Deus. Muitos daqueles se perderam. Que eles queriam um milagre, queria só a bênção, queria se locupletar de Deus. Hoje, eu não quero mais esse ministério. Eu quero esse profético, porque todos aqui que permanecerem com Deus, Deus vai levar vocês para Nova Jerusalém. Amém? Não é por causa do milagre, é por causa da presença e de buscar a face do Pai e se renunciar na face do Pai. Amém? Amém. Eu vou pedir para colocar aquela música ali, é de uma amiga minha chamada Fabrícia, ela é de Curitiba, e essa música é muito bonita. Se o João conseguir colocar, ela consegue? Nós vamos colocar e vamos encerrar o nosso culto ouvindo essa música, amém? Eu quero